Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai fazer aquele episódio tão esperado sobre a contagem. Muita gente pediu, eu sempre fiquei relutante a fazer porque é muito caro fazer, né? Você precisa de um microscópio, você precisa de equipamentos de laboratório. Então, no vídeo passado a gente falou sobre o microscópio, mas essa é só uma parte do que precisa para fazer a contagem de levedura. Além disso, a gente vai precisar de alguma forma de pegar os líquidos, isso é feito com pipetas. Então aqui eu uso micropipetas, mas em casa é muito difícil alguém ter acesso a essas micropipetas. Elas são caras. Talvez na China são baratas. Mas micropipetas normais talvez dariam, quer dizer, com certeza dariam. Também só tem um pouco mais de trabalho e talvez um pouco menos de imprecisão. Então aqui eu tenho uma pipeta de 5 ml e aqui eu tenho uma pipeta de 0,1 a 1 ml. A gente vai precisar de alguns tubos de ensaio também. A gente já falou no vídeo passado, a câmara de Neubauer. Essa aqui é uma câmara espelhada, vocês podem ver que ela tem um espelho. É preferível que ela não seja. Eu prefiro contar nas câmaras que não são espelhadas, acho muito mais fácil de visualizar. Mas é possível em ambas. Obviamente a levedura, né? Aqui eu tenho uma levedura reaproveitada já muitas vezes, deve ser uma viabilidade quase nenhuma. Eu vou homogeneizar ela e a gente vai ver como fazer o procedimento para contar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai contar é que a gente não consegue contar exatamente do jeito que está ali. Por quê? Se vocês lembrarem quanto tem de levedura no starter, vai ser algo assim entre 1 a 5 bilhões de células por ml. Você tem noção de quanto que é isso? 5 bilhões de células em 1 ml? É muita célula. Então, se a gente colocar isso daí no microscópio, o que a gente vai ver é basicamente nada. A gente vai ver infinitas células, impossível de contar. O primeiro passo sempre é fazer diluições. O que é essas diluições? A gente vai pegar e vai colocar nossa amostra em água e vai diluindo até chegar em uma forma razoável para contar. Então, por isso que eu tenho os tubos de ensaio aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer diluições na ordem de 10. Eu vou colocar 9 ml de água em cada tubo de ensaio e 1 ml da solução contendo a levedura. E eu vou pegar 1 ml de levedura e vou diluir no primeiro tubo. O que eu fiz? Eu peguei a quantidade de células que tinha em 1 ml e deixei ela em 10 ml. Agora eu tenho uma diluição 1 para 10, tem 10 vezes menos células. Se antes tinha 5 bilhões por ml, agora tem 5 bilhões a cada 10 ml. Ainda é muito para contar. Então o que a gente faz? Agita bem, pega 1 ml dessa e coloca no próximo tubo, que tem 9 ml de água. O que acontece? Aquilo que a gente tinha meio bilhão por ml, agora a gente vai ter 0,05 bilhões por ml. E a gente vai fazendo isso várias vezes. Então a gente tem uma diluição 1 para 10, faz a próxima 1 para 100, faz a próxima 1 para 1000, faz a próxima 1 para 10.000. Agora a gente tem condições pelo menos de ver a levedura. Então o que a gente vai fazer? Vai limpar a nossa lamínula com um pano macio, um papel macio com álcool. Nossa câmara de Neubauer, na verdade, a lamínula é o que vai vir agora. A gente vai pegar uma lamínula, vai colocar a lamínula aqui em cima, então a gente tem a câmara aqui e a lamínula em cima da câmara. A gente vai pegar um pouco da nossa amostra, eu vou pegar essa aqui só para quesito de comparação, vou pegar a diluída 1 para 10 e vou mostrar como ela fica no microscópio. Então vou tirar um pouquinho de amostra aqui, aqui está com 100 vezes. Bom, colocar na primeira área aqui da câmara de Neubauer, a gente pode ver que tem uma quantidade considerável de levedura. Essa câmara aqui, esse quadrado, ele tem uma área de 10 a menos 4 ml, ou seja, 1 ml dividido por 10.000. E todos esses pontinhos aqui são leveduras. Então, como usualmente se conta um quadrado desse,
tem muita levedura para contar. Não dá. Vou ficar no meio da câmara de Neubauer para a gente ver onde tem os quadrados menores. São os quadrados menores, existem 25 desses. Podem ser usados para contar também. Se a gente quiser ampliar um pouco mais ainda, pode. Tá aqui as leveduras bem de perto. Pode contar também nessa ampliação, se for um pouco mais fácil para você. E é bem fácil distinguir o que é célula que está sozinha, o que é célula que está junta, ou que célula que está brotando. Olha que legal uma brotando aqui, fazendo o budding. Tentar focar. Se a gente quiser ir um pouco além ainda, até dá. Aqui a gente está com uma ampliação de 1000 vezes. Então tenho que mexer um pouco na luz para a gente ter uma nitidez melhor. Então a gente já consegue ver algumas bactérias aqui também, ó. Elas são bem menores do que as leveduras. Isso aí está cheio de bactéria. Mas não vem ao caso agora, só para ver. Então a gente tem que colocar nossas diluições aqui dentro. Mas então quanto que a gente tem que diluir para chegar num número contável de leveduras? Porque aquele número vocês viram que não é nada contável. Bom, vamos analisar a câmara de Neubauer aqui. Aqui a gente tem um exemplo da câmara de Neubauer. Ela é dividida em 9 quadrados, sendo que tem esses quadrados dos cantos, eles ainda são divididos em 16, só que eu não coloquei aqui, e cada quadradinho desse ele também é dividido em um monte de subquadrados. Bom, cada área dessas daqui, elas têm 10 sobre 1000 ml. Então você pega 1 ml e divide por 10.000. Esse é o volume que tem cada área dessa depois que você coloca a lamina lá em cima. Quando a gente faz um starter, qual que é a concentração normal de levedura que tem no starter? Vamos dizer ali em torno de 1 bilhão por ml. O starter que está semi-diluído, se você deixar ele decantar, vai aumentar, pode chegar até 5. Se ele estiver muito diluído, pode ter até bem menos. Mas vamos supor que tem 1 bilhão por ml, mais ou menos. Se tiver 1 bilhão por ml, quanto que tem numa área dessa de células? Já que essa é 1 ml dividido por 1000. 1 bilhão dividido por 10.000. Ou seja, se a gente não diluir, a gente tem 100.000 células naquela área. Mais ou menos. É célula demais, não tem como contar isso. Agora vamos supor que a gente vai fazendo as diluições. A gente faz uma diluição 1 para 10, dilui 10 vezes. Corta aí 1, 0. Faz uma diluição de 100 vezes. A gente já tem 1000 células no quadrado. Faz uma diluição de 1000 vezes. A gente vai ter aproximadamente 100 células por quadrado. Então, geralmente eu faço a conta nessas diluições aí de 1000 vezes. Se fizer uma diluição de 10.000 vezes, tem aproximadamente 10 células em cada quadrado. Aí o que vai acontecer quando a gente fizer essa diluição 1 para 1000? Nesses quadrados aqui, a gente vai ter mais ou menos 100 células. Vamos dizer entre 50 a 200 células. É o que vai ter mais ou menos. E elas vão estar distribuídas em todos esses quadrados. E vai ter algumas características bem peculiares que a gente tem que considerar. Se a gente estiver olhando aqui na ampliação de 100 ou 200 vezes, que a gente consegue ver esse quadrado inteiro no microscópio, a gente vai ter algumas coisas assim. Célula aqui, célula aqui, célula aqui, célula aqui, célula aqui. Aí vai ver uma célula com um negocinho aqui. Aí vai ver um aglomerado de células, às vezes isso acontece. Aí vai ver uma listra aqui, alguma coisa meio grande aqui. E célula, 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 célula. Célula para todo lado. E ter muitas células para vocês contarem. E existem umas regras básicas de contagem. Quando se conta, geralmente, então, você vai olhar no microscópio e vai começar a fazer esse movimento aqui. Para você não se perder. Mas tá, é só uma instrução, né? Não tem necessariamente que seguir isso. Isso varia de laboratório para laboratório, não existe técnica exatamente definida sobre isso. É que a gente conta as células que estão aqui e aqui, tudo bem? Aqui e aqui conta as células, e aqui não conta. Só para deixar na média igual. Então aqui e aqui você conta as células, aqui e aqui não, se elas estiverem encostando na borda. Mesmo se elas estiverem encostando a borda meio para dentro, você não conta. Se elas estiverem encostando a borda aqui meio para fora, conta também. Então, células normais, as bolinhas, você conta todas. 1, 2, 3, 4, 5, não conta essas, 6, 7, 8. Bom, aí cai em outros casos. Você pode ver umas listras assim, algumas bolas grandes assim. Isso é algum tipo de sujeira. Isso daí não conta, tudo bem?
você pode ver um aglomerado de células. Não é ideal ter aglomerado de células, mas se tiver um aglomerado de células, ou um ou outro ali no meio de um monte, você conta como uma célula só. Mas também isso aí depende de laboratório para laboratório, técnica de contagem para técnica de contagem. Se você tiver uma célula, você vê ela ali, e tem uma pontinha nela, ela está fazendo o budding, está crescendo. Se ela estiver junta, você não conta. Se você quiser ter uma precisão maior, você passa por uma ampliação maior. E se ela estiver junta, dessa forma aqui, você conta como uma célula só. Se ela se separou, você conta como duas células. Além disso, tem uma outra coisa, né? Que é uma etapa, digamos, opcional aqui. Se você está contando no starter, ela não é tão necessária, mas se você não estiver contando no starter, ela pode ser necessária. Que é a diferenciação das células vivas para células mortas. Como que a gente faz isso? A gente injeta um corante dentro da nossa solução, da nossa dispersão de células, e esse corante, azul de metileno, existem alguns outros, mas o mais usual é azul de metileno, ele vai tentar entrar na célula, só que a célula tem a parede celular dela, que ela é semi-permeável, ela deixa entrar e sair o que ela quer, que ela não vai deixar entrar o corante. Só que as células mortas, elas não têm essa capacidade, então o corante vai entrar nela. Então as células que a gente vê, no caso do azul de metileno, que é azul, que ficarem azuis, elas vão ser células mortas. As células que a gente vê que ficarem normais, um pouquinho mais azulado, porque a solução vai estar azulada, vai ficar um pouco mais azulada, é inevitável, mas elas são células vivas. Tudo bem? O azul de metileno é colocado na concentração de 25 ppm. É bem pouco, mas para um corante é bastante, mas é uma concentração muito baixa. Então eu tenho minha solução de azul de metileno aqui, ele vem em pó. Acho que um dia eu faço um vídeo só falando sobre como fazer essa solução, senão vai ser prolongar demais. Mas não tem muito segredo, uma solução em 25 partes por milhão. Essa daqui ela está um pouco concentrada, só que eu vou diluir ela em 10 ml. Então, olha que coisa bonita. Preenche tudo. Beleza? A gente tá aqui 1 para 1000. E é mais ou menos isso daqui que a gente vê. Tem pessoas que preferem contar nas câmeras do meio. Essa aqui ela ainda tá com bastante... Eu podia ter agitado mais, colocado alguma coisa para separar um pouco as leveduras. Tem alguns clusters ali no meio. Então, se você tiver bastante paciência, ó, dá para contar legal o tanto de células que tem. Vai dar mais ou menos... essa aqui ela tá um pouco mais concentrada, ela tem um pouco mais que 1 bilhão. Porque ela veio de uma hidratação que eu fiz com bem pouca água, então ela tá bem concentrada mesmo. Agora, se você preferir contar na parte central, vai ser mais ou menos assim. A parte central ela tem mais subdivisões para você contar. Pode facilitar para alguns, você pode usar uma ampliação um pouco maior, mas a gente consegue ver aqui nitidamente algumas células vivas, né? Então a gente tem ali 1, 2, 3, 4 células mortas, uma célula viva ali no canto, e a gente vai passando. Mas e aí, e agora? Como que a gente faz essa conta para saber quanto de célula que a gente tem? Bom, vamos supor que a gente está aqui nesse quadrante. Vamos pegar esse exemplo que a gente fez aqui. Vamos supor que você chegou lá e contou 1, 2, 3, 4, 5, essa não, 6, 7, 8, 9, 10, essa não, essa daqui eu não sei se é uma célula, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células. Porque está bem diluído, né? Você contou 10 células, está na diluição 1 para 10 mil. Então, em 10 mil vezes isso, você ia ter 1 ml. Se você tem 10 células em 1 dividido por 10 mil, em 10 mil você vai ter 10 vezes 10 mil. A concentração de células vai ser o número que você contou vezes 10 mil vezes o quanto você diluiu. Se você diluiu 1 para 10,
Então vai ter 10 vezes mais células, porque você reduziu 10 vezes o número de células. Se você diluiu 1 para 100, vai ter 100 vezes mais. Se você diluiu 1 para 1000, vai ter 1000 vezes mais. Se você diluiu 1 para 10.000, vai ter 10.000 vezes mais. Vezes aqui, então, o fator de diluição. O usual é fazer as contas aqui, aqui, aqui e aqui. Fazer as contas 4 vezes, as 4 áreas. Então, se você fizer as 4 áreas, você faz o número de células totais nas 4 áreas e divide por 4 para fazer como se fosse a média em um único quadrante. Então, no nosso caso, seria 10 vezes 10.000 vezes o fator de diluição 10.000. E como a gente contou só em uma área, a gente não vai dividir por 4. Então vai ser a concentração de células por ml, que a gente está falando por ml. A gente jogou isso daqui já que é o fator para converter para ml. Então vai ser 10 células que a gente contou. Concentração de células vai ser igual a 10 vezes 10.000. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vezes 10.000. 1, 2, 3, 4. E voltou ali a 1 bilhão de células por ml. Um valor razoável para contagem de levedura. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Talvez tenha ficado um pouco superficial, eu gravei tudo muito rápido porque eu tenho aula daqui a pouco. Eu acho que ainda vou fazer mais um vídeo falando sobre como usar o microscópio, porque ele tem algumas técnicas para você focar, para como manusear. Se você gostou então dessa série, por favor, clique aqui embaixo em gostei. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. E até o próximo vídeo.